Então, chegando ao ponto que nós temos dois processos, nós sabemos que o que mais entrou em vigor dentro do direito foi o método dedutivo. E sempre existiu uma briga fodida entre eles, os indutivistas e os dedutivistas. Sempre existiu essa briga. Gente que achava que a dedução poderia gerar muitos sofismas, como eu acabei de mostrar para você, e enquanto os outros, os que eram contra a questão da indução, acreditavam que era muito provocado e que só a natureza conseguiria provocar. Como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui agora. Se você usar o mesmo método na natureza, por exemplo, se eu fizer tal coisa vai acontecer isso, como uma fórmula química, por exemplo. Você bota a quantidade certa em cada coisa e sempre vai ocorrer aquela mesma coisa. Então, os dedutivistas, eles diziam isso e falavam, não tem como a gente usar o método indutivo, porque a gente está lidando com a natureza cultural, que por mais que a gente bote as mesmas informações, elas não vão dar os mesmos valores, por mais que os fatos sejam iguais. Os fatos eles são iguais, mas só que os valores que são determinantes naquela região, naquele tempo, naquele espaço, podem ser diferentes, culturalmente, socialmente, esse tipo de coisa, e os fatos também não vão cair totalmente daquela mesma forma, o que torna impossível a indutividade das coisas. Então é uma briga foda entre eles. Até hoje existe essa briga e a dedução ainda é usada, só que ela é usada juntamente com a indução. Então você pode jogar um pouquinho de indução e um pouquinho de dedução nos fatos e valores. Embora alguns dedutivistas acreditem que não pode se usar a dedução, quer dizer, a indução. E isso gera o que nós chamamos de interpretação normativa. A interpretação das normas através do rigor dedutivo, que hoje em dia é o que ainda vigora, vamos dizer assim. Então o vencedor, por enquanto, é o rigor dedutivo, até hoje. Mas isso não impede que você tente validar a questão da indutividade, né? Isso é uma questão para se pensar. Nós temos também a ideia da analogia, que também eu falei sobre o processo de dedução, sobre a amplificação das coisas. E para o que é uma analogia? Primeiro, ele possui uma essência similar, que não é igual, vamos dizer assim, é similar. E é uma coisa que ainda não está regrado, só que tem uma essência similar. Então isso é uma analogia, certo? Então vamos passar para a próxima parte. Pera aí, mas igual e similar não é a mesma coisa não. Que bug foi esse que eu acabei de dizer aqui, velho? Nossa, já outro vídeo loucão, velho. Vamos falar agora sobre a diferença de compreensão e explicação. Boras, no livro, ele fala sobre as diferenças entre você explicar algo e compreender algo. Em resumo, no livro, ele fala que a ciência social é algo para ser compreendido, uma vez que os valores não podem ser experimentados 100%, como já foi falado anteriormente. Então, ele diz que, por não poder experimentar, nós temos que fazer um rigor, uma experiência lógica, vamos dizer assim, sem poder experimentar 100%. Então, a natureza social, ela é basicamente compreensível só. Ela não pode ser explicada. E ele é tipo uma loucura. Vamos agora falar sobre a ciência natural. E quanto à ciência natural, ela é explicada. Ela não é compreendida. Uma vez que ela precisa de neutralidade, coisa que não acontece nas ciências sociais. Não existe uma certa neutralidade como existe na ciência natural. Isso é que eu acho interessante também, porque eu também acredito que não existe neutralidade. Esse negócio de ser imparcial é coisa da cabeça das pessoas. Não existe imparcialidade. A verdade é essa, não existe imparcialidade. Aonde existem emoções e vontades, não existe imparcialidade. Isso é uma verdade.
Não existe imparcialidade. Então, a ciência social, ele diz isso daí, compreendida e explicada, que na minha visão é a mesma coisa. Só que ele quis diferenciar para ficar mais fácil, entendeu? Que não pode ser compreendidas porque já existe esse tipo de coisa. É aquela coisa, sabe? Doutrina é aquela coisa, doutrina é doutrina. Quando a gente fala sobre doutrina em direito, é a opinião do cara. Então a opinião do cara não necessariamente é a sua opinião. Só que no caso aqui ele quis dizer que a ciência social é uma compreensão, tal, deu os valores lá que ele disse, que a gente compreende os valores, tal, e a ciência natural ela é explicada. Você tem que entender também que o contexto, existiu uma briga da ciência e existiu uma briga da ciência social com a ciência natural, como a gente conhece, existiu essa briga realmente. Então, agora, na nossa época, não é necessário isso. Só que na época em que esse livro foi escrito, ele existia isso, muito forte. Então vocês precisam entender isso, o contexto do que foi que estava acontecendo. Porque antigamente chegou a época que as ciências naturais, elas eram as fodidas. Ciência social era uma bosta. O que é ciência? O que é a ciência social na fila do pão? Era assim que acreditava-se naquela época. Então foi um trabalho grande que a ciência social fez para tipo dizer, olha boy, não é assim que funciona não, a gente tem o direito também que nem vocês. Então vocês têm que olhar o contexto do que aconteceu. Só que hoje em dia a gente vê que é tudo a mesma bosta, tudo é ciência do mesmo jeito. Não precisa nem fazer esse negócio de é compreendida e é explicada, que é tudo a mesma bosta. Todas elas são compreensíveis, todas elas são explicadas. Não tem tanta diferença assim não. Só que no livro ele tenta fazer isso daí. Constantemente vocês vão ver nesse livro que ele tenta separar a ciência natural da ciência social e da ciência cultural. E vocês precisam entender o porquê disso. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Estava acontecendo uma guerra. Era uma guerra dentro das ciências, que eu vou falar mais para frente. E por último, vamos falar agora sobre aquela cutucada básica que ele dá no final desse capítulo do monismo. Uma cutucada que, velho, se ele tivesse lido Anaxágoras, ele saberia que isso daqui que ele está falando já foi falado. Sobre a questão de ser, que o ser é um verbo. O ser não é estático, que é diferente do ser, que ele bota o ser como nome próprio, e o ser como nome normal, substantivo. Aí essa é a diferença dele, uma mera questão linguística isso aí. Mas eu já cansei de falar isso pra vocês, velho. Palavras, linguístico, isso só existe pra gente. A gente não vai levar essa porra. No pós-morte a gente não vai levar essa porra. Então, esse negócio de ser substantivo, ser verbo, como ele bota aqui, não interessa, cara. Não era mais fácil ele dizer que existe um ser que ele não é estático do que fazer isso aqui? Só que, velho, é foda. A gente complica muito as coisas. Isso é que eu não gosto. A gente complica demais para ficar preso e depois ver que fez merda. Então, no caso aqui, ele fala que o ser é verbo e não é estático, diferente do ser que foi dito pelo monismo. Mas só que o Anaxágoras já falou isso. E ele já falou mais bonitinho até. Isso daí. Se vocês lerem a obra de Anaxágoras, como eu disse, ele fala exatamente isso. Que o ser estático, ele, vamos dizer assim, Parei de zoar, tá? Não vou botar antologicamente, não. Vou botar ontologicamente. Então, ontologicamente dizendo, o ser, ele é estático. Só que ele, com o tempo, ele possui a ideia dele de se mover, de movimento. Anaxágoras já se matou de falar isso. Que a ideia de ser estático, ele só existe dentro do mundo ético. Que é uma questão de deve ser. Então esses tipos de coisas, eles têm a certa, vamos dizer assim, a perfeição, por exemplo. A perfeição é algo estático. O que muda
depois disso daí são como a gente vai chegar na perfeição. Então existem valores essenciais, vamos dizer assim, que existem valores primeiros que dão origem a todos os outros valores. Pronto, ficou mais fácil dizendo desse jeito, certo? Agora, o que são esses valores, meu filho? Não é comigo que você vai se perguntar, não. Se vira, velho. Se vira aí para achar esses valores. Só que existem valores essenciais. Deles vão derivar todos os outros valores. E aí a gente vai tentar chegar ao caminho daquele valor. Então, essa ideia de ser no mundo ético, ser estático, vamos dizer assim, só está dentro do mundo ético. Um ser mesmo, ele tem que ter a influência do tempo e espaço. Então, o que ele queria dizer aqui nessa parte aqui, que ele cutucou o monismo, é isso. Só que já Anaxágoras já falava disso daí há muito tempo atrás já. Então ele está muito atrasado. Então é isso. Ou ele tentou lacrar aqui, eu não sei. Vai saber. Ele disse, o ser é verbo, ele não é estático. Diferente do ser por nome próprio. Fudido. É isso daí. Aí ele diz que o ser são causas, o deve ser são motivos ou incentivos. É novamente o que eu acabei de dizer para vocês. Ser é algo que está em movimento por causa do tempo e espaço, cacete. Porra! O tempo e espaço faz a gente diferir no tempo. Então, lógico que vai ser causa. E o efeito vai ser o deve ser, caralho! Porra! São os motivos e os incentivos que fazem o deve ser. Não, velho. Você descobriu o mundo, caralho. E aí ele dá a ideia de que aquela guerra lá dos neopositivistas tal, e o positivismo é a época, caralho. É a época. O positivismo, ele falhou. Assim como o neopositivismo, ele falha. E assim vai se conseguindo, falhando. A humanidade vai desse jeito, aos tropeços. É assim que se aprende. E mais pra frente eu vou dizer pra vocês sobre o que é o positivismo, o neopositivismo, quando a gente estudar Auguste Comte, esses caras. Então, não tenham pressa, tá, galera? Não tenham pressa não, que a gente vai chegar neles. Tudo isso daí vai ser explicadinho. Vão demorar alguns vídeos e tal, mas é isso. E por hoje é só, galera. Na próxima a gente já vai começar a falar sobre norma jurídica. A gente já falou sobre norma em mundo ético e em mundo cultural. Eu fiz em 4 vídeos esses dois. Agora a gente vai falar sobre norma jurídica. A norma jurídica vem na próxima aula, tá certo? Então, se gostou, compartilhe. Desculpa aí se eu fiquei meio irritado hoje, mas só que tem certas coisas, velho. Tem certas coisas que meia hora você sentado pensando, você desenrola, pô. E isso é verdade, pô. Tem certas coisas que você desenrola, tipo, chega assim, pensa um pouquinho só. Em vez de ficar de putaria tentando tornar as coisas complexas, por que você não simplifica as coisas? É isso que eu tenho a dizer pra vocês hoje. Então até a próxima, galera.